Oi, galera, tudo bem com vocês? Boa tarde! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, dicas sobre como desenvolver as habilidades no mercado de trabalho, tá bom? Então, oi, tudo bem? Tá tudo bem, Beli? Que bom que vocês estão aqui. Vocês já ouviram falar sobre soft skills? É isso que a gente vai falar hoje, tá? A gente vai ter uma convidada, a psicóloga Karina Gonçalves, e ela também vai estar falando um pouquinho a respeito disso, tá? Vamos lá, vou fixar o tema aqui, gente. Isso. Opa, tô fixando o tema aqui, Karina. Isso. Tá. Olá! Oi, tudo bem? Tudo e com você, meu amor? Que Tudo saudade! bem, graças a Deus. Obrigada pelo convite, né? Você, a escola dela, muito obrigada. Eu me senti muito honrada com esse convite. Beleza, Karina. Eu que tenho que te agradecer, porque realmente, você separou um tempinho aí para estar conversando com a gente, um momento assim que a gente está nessa pandemia, né? Muitas pessoas perderam seus empregos e também a gente tem em mente, né, que quando tudo isso terminar, tá me escutando bem? Tô escutando bem. Que quando tudo isso terminar, as pessoas vai ter emprego, né? E a gente precisa estar preparado para isso, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre um termo aí elegante, né, que o RH usa, a soft skills, para falar um pouquinho sobre as habilidades comportamentais, né, no mercado de trabalho. Então se apresenta, fica à vontade aí, fala um pouquinho de você e a gente vai conversando aí, Chuchu. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Karina. Eu me formei em 2008 na Universidade Paulista. Trabalhei desde 2008 até 2012, 2014, eu trabalhei na área educacional, no setor de orientação educacional, orientação profissional. Trabalhei junto com a coordenação de algumas escolas aqui em Santos mesmo, e graças a Deus pude adquirir algumas experiências em atendimento aos alunos, aos pais. E hoje, né, depois que surgiram minhas filhas, né, e a vida tomou outro rumo, e eu optei em fazer o atendimento clínico, porque para mim, no caso da minha organização pessoal, seria melhor para poder dar conta de cuidar das meninas, passar um período com elas e fazer meus próprios horários. Mas até chegar nessa trajetória não foi fácil, né? Que a gente fica com o coração dividido entre fazer o que gosto de fazer, que no meu caso é trabalhar na área de educação. Mas assim, devido à questão pessoal, eu tive que fazer uma escolha. E graças a Deus as coisas vêm caminhando bem, né? Só esse ano que a gente teve esse susto, né? Com relação à pandemia, que ninguém esperava. E assim, todos os profissionais tiveram que meio que pensar rápido, ter uma boa resiliência, porque tudo mudou de repente, sem aviso prévio. E a gente está nessa loucura de adaptar. Quem trabalha de autônomo teve que conversar com as pessoas. Algumas, como a Ariane mesmo disse, perderam seus empregos. As pessoas muitos estão perdidos sem saber o que fazer, né? E por isso que a gente, com relação a habilidades emocionais, a gente precisou ter uma boa resiliência. E está precisando ainda, né? Porque principalmente você passa nos lugares dá tristeza no coração de ver muitos empreendedores fechando as portas e, consequentemente, o empreendedor fecha as portas e isso acarreta em desemprego. Né? E o que fazer, tanto um lado quanto o outro, quanto quem fechou as portas, o empreendedor, e as pessoas que ficaram na rua, vão fazer o quê? Sim, é uma preocupação, né, Karine? E assim, como escola, né, a gente tem esse papel perante a sociedade, né? Formar, ajudar a construir aí esse profissional. Né? E por isso que semanalmente aí, todos os dias nós temos profissionais nesse mesmo horário, né, conversando um pouquinho
sobre os temas que envolvem aí o mercado de trabalho, o autoconhecimento. Eu acho que isso é muito importante, né? Você falou várias vezes aí a palavra o que? Resiliência. Né? Nós precisamos ser resilientes, né? Procurar novas estratégias aí para conseguir, após pandemia, né, um lugar ao sol. E para isso, né, hoje a gente vai falar aí um pouquinho, e você vai falar mais do que eu até, a respeito das nossas habilidades. Por quê? Quando a gente entra num processo seletivo, a gente tem aí a nossa técnica, né, de formação. Por exemplo, você se formou em psicologia, eu me formei, eu sou psicóloga, tenho experiência, nós podemos ter aí um outro idioma e tudo mais, coisas técnicas, né? Mas e as habilidades comportamentais? Como que o profissional de hoje, né, ele pode trabalhar isso? A gente sabe que o mercado, até coloquei uns tópicos aqui que eu te enviei, né? A competição no mercado está cada vez mais acirrada, né? Pessoas estão aí, imagine, né? Uma multidão e a gente tem que fazer o nosso marketing tão bem feito que a gente tem que ser visto mediante a tudo isso, né? Ser selecionado de uma grande multidão. E como, né? Como me preparar para esse momento? Né? Antigamente o mercado de trabalho ele era muito básico, né? Não se tinha nem processo seletivo direito. Vocês que estão entrando aí, tudo bem com vocês, gente? Fiquem à vontade aí também para conversar com a gente, né, Karina? Ter dúvidas, enfim, nós Sim, estamos sim, podem aqui, perguntar. nós estamos aqui para isso, né? E assim, o que a gente sempre fala aqui, né, Karina? Que não basta só você fazer uma faculdade ou um curso técnico, né? Você precisa estar em atualização constante, né? Ver o que o mercado está necessitando, pegar para si a responsabilidade também, né? De aprender, de correr atrás da bola, de se reinventar. Eu acho que isso é um grande desafio, né? Para quem já estava no seu emprego há mais de 5, 6, 10 anos e teve aí essa questão da demissão, né? O que você É, pensa sobre isso? Então, né, devido a essa. Já havia uma grande competitividade com relação a essa busca por mercado de trabalho, porque antigamente as profissões básicas, engenharia, odontologia, medicina, tal, são as profissões básicas eram só aquelas. Hoje em dia, não. Engenharia tem engenharia de produção, engenharia eletrônica, e tem engenharia do ambiente, né? Tem engenharia para tudo, que nem cada vez mais os profissionais eles têm que estar se especializando, se atualizando, porque todas as áreas elas se ramificaram. Então, na área de psicologia, né, só existia psicologia escolar, psicologia organizacional, agora a psicologia tem várias áreas. Então, todos os profissionais e todas as profissões, elas se atualizaram. E hoje em dia, quem não se atualiza, não faz cursos de alguma coisa para poder se especializar na sua área, vai ficar defasado com relação a essa competitividade, porque é que nem o curso de inglês, é um diferencial no mercado de trabalho. Então, devido às tecnologias terem aumentado, a internet trouxe isso para nós, hoje em dia não tem mais desculpa. Outro dia eu estava conversando com uma colega, se você observar a quantidade de cursos que essa pandemia ela trouxe e ofereceu, inclusive aí também na escola oferece cursos, né? Tem diversos locais que oferecem tanto cursos pagos quanto cursos gratuitos e que as pessoas podem ter acesso. Então não tem mais desculpa para não se atualizar de alguma forma. Então a pandemia trouxe um caos, mas também trouxe um facilitador, que são os cursos. E o profissional tem que se atualizar. Antigamente, há uns 20 anos e bolinhas atrás, as pessoas ficavam trocentos anos nos seus trabalhos. Eram os cargos que elas iam fazendo carreira e dentro da própria empresa e ficavam 20 anos dentro de uma própria empresa. Né? Faziam carreira lá, às vezes se aposentavam lá. Hoje em dia, o mercado de trabalho não existe mais essa questão de você ficar muitos anos dentro de uma empresa. Tanto a empresa não tem mais essa carreira longa de tantos anos assim, quanto os profissionais estão buscando cada vez mais, com mais ambições do que eles querem para si, né, nas suas áreas.
Então, com certeza, a atualização profissional, estudar, saber o que você quer nessa construção desse conhecimento, tem muito a ver com a identidade, né? A sua carreira, o que você quer para si, né? Então, você tem que saber muito bem sobre o que você quer, que carreira você quer seguir, o que você está escolhendo, né? Tem desemprego? Tem desemprego. Mas se você tem um currículo bem elaborado, você sabe se comportar muito bem numa entrevista de trabalho, você tem segurança para falar sobre aquilo que você deseja e almeja no mercado, você não fica de fora. Você entra nesse ramo aí, dessa competitividade, e com certeza vai ter um bom desempenho. Sim, com certeza. E você falou aí um ponto importante, né? Sobre o currículo. Né? A gente já trabalhou aqui com quem acompanha aí as lives diariamente, né? A gente fala sobre a importância, né, de um currículo assertivo, né? Porque não basta lá você pegar da internet, né, o seu currículo, um currículo, copiar, né, colocar os teus dados lá e enviar e seja o que Deus quiser. Né? Você precisa trabalhar nisso, você precisa procurar um currículo claro. É isso que a gente fala, Karina, um currículo claro, objetivo, um currículo onde, imagina, né, um recrutador ele tem mais de 20, 30, 50 currículos para ver por dia, até mais, dependendo aí da empresa, né? E como chamar a atenção dos recrutadores, né? Esse é o primeiro passo. Então, o currículo também, ele precisa vir de encontro aí à nova demanda, né, do mercado de trabalho. Exatamente, né? O que mais a gente. Outro dia eu atendi uma pessoa com relação à orientação profissional e a pessoa me perguntou: mas o que eu falo na entrevista? O que eu ponho no meu currículo para eu apresentar? Assim, põe a verdade, né? E estuda sobre a empresa, né? E uma das coisas que a gente sempre orienta as pessoas é você quer aquele trabalho, você quer concorrer àquela vaga, por quê? Para quê? O que você tem a oferecer para aquela empresa? Não é somente falar, eu preciso trabalhar, eu preciso do dinheiro. Tem que ser uma junção do que você pode oferecer, né? E a empresa também, o que ela pode colaborar para a sua vida pessoal, dentro do que você estabeleceu como meta para si. Porque não adianta chegar numa entrevista, estar mal preparado e falar, eu preciso trabalhar. Com certeza, o seu concorrente vai estar lá bem preparado, para competir contigo, e ele não vai falar que só precisa do emprego, ele tem algo a oferecer para a empresa que pode contribuir. Então é uma junção, né? Exatamente. Precisar, na verdade, todos nós precisamos, né? Mas o que eu posso oferecer para a empresa, né? Essa eu acho que é a grande pegada e que muita gente ainda não tem o conhecimento disso, né? Porque precisar é algo que realmente todos nós precisamos, mas como sair 10 passos à frente? E aí vem a calhar, Karina, o ponto que a gente vai abordar hoje, né? Porque não basta ter as competências técnicas, né? As nossas habilidades que nós vamos construindo aí no decorrer da nossa formação, mas também as soft skills, que são as habilidades comportamentais, né? Porque a técnica, né, você aprende. E agora, né? Como, na verdade, trabalhar essas habilidades comportamentais? Esse que eu acho que é a grande sacada do momento agora, pós-pandemia, né? Que não basta eu ser, eu tenho que fazer, eu tenho que estar em constante trabalhando assim comigo mesma, na verdade, né? No autoconhecimento, o que eu gosto, o que eu posso, o que eu sou bom, o que eu não sou, o que eu tenho que melhorar. Então, é um questionamento constante, né? Exatamente, né? Uma das coisas mais importantes que as empresas já vêm trabalhando, que na verdade isso já existia e agora aumentou com relação à pandemia, são as relações interpessoais. Aquela coisa, aquela questão de antigamente todo mundo está fechado numa sala e as relações serem só ali, naquela sala fechada, só com aquele setor, né? Era tudo setorizado, então os setores não se conversavam. Isso, na verdade, já estava diminuindo e agora vai diminuir mais ainda, porque você vai precisar ter uma boa relação interpessoal, ter um bom network para você conseguir se relacionar com as pessoas. Então, o autoconhecimento, você tem que começar a se perceber se você tem boas relações,
Porque, assim, o profissional que fica isolado e não conversa com as pessoas, é, não tem boas relações, vai ser muito difícil de se inserir nesse novo mercado que está surgindo, né? Então, cada vez mais você vai precisar do outro, em N questões, em N situações. Então, como fazer para você desenvolver essa capacidade de se relacionar? Existem habilidades que uma linha de pensamento que nós já nascemos com elas, mas tem também as habilidades que nós vamos adquirindo com o tempo, né? Com o estudo, com o autoconhecimento, com o treinamento, né? Somos treináveis, então nós podemos aprender essas habilidades mesmo que não exista. Ah, Karina, Ariane, eu não sou muito boa para conversar com as pessoas. Não tem problema, se você não é muito bom, você pode adquirir, você pode aprender. Vai depender do quanto você deseja e quanto você precisa também, para poder estar aprendendo essas habilidades. Você falou esse ponto, né, Chaves? Nós somos pessoas treináveis, né? Nada mais daquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. E muito pelo contrário, né? Hoje o mercado de trabalho ele te força a você rever e você mudar e você realmente treinar essas habilidades. Todos nós gostamos de um clima organizacional, Karina, saudável, né? E já pensou se eu não tenho as habilidades, por exemplo, a inteligência emocional, né? Que você pode até falar mais aí sobre isso, a questão de saber lidar, você falou networking, né? A gente martela isso aqui com eles, né? Quem assiste aí as lives diariamente, porque pessoas conhecem pessoas, né? E a minha rede, ela tem que ser rica nisso, né? De ter conhecimentos, porque hoje eu posso ajudar alguém, como eu também posso ser ajudada lá. Então, uma pessoa, um profissional aí que ele facilita o ambiente, né? Ele não vive aí só para si, ele colabora com a equipe. Então, isso tudo a gente às vezes não nasce sabendo. Algumas pessoas têm até uma tendência para isso, como você até falou melhor aí. Mas assim, não se fechar. Ah, eu não gosto de fazer isso. O mercado de trabalho, se me contratar, né? A empresa que me contratar já vai saber disso. E às vezes a gente se fecha, podendo assim deixar de extrair o melhor da gente, né? Eu acho que é um pouquinho disso também, né? De fechar. Eu não sou boa nisso e acabou. E morre o assunto aí, né? Exatamente. É uma questão bem assim interessante, porque assim nós todos vamos precisar das inteligências, das habilidades emocionais para poder estar trabalhando em grupo. Uma coisa é você trabalhar fechada, você já precisa, né? Você trabalhar sozinho, individualmente. Outra coisa é você trabalhar a questão do grupo. Inclusive nas entrevistas, nos recrutadores, quando a gente vai fazer uma seleção, por isso que muitas vezes nós aplicamos testes para saber se a pessoa já possui aquelas habilidades para poder ver se encaixa na vaga que a gente tem. Por que essa coisa de testar? Porque a gente precisa perfilar a pessoa para ver se ela se adequa ao perfil. Eu preciso de uma pessoa para trabalhar bem o grupo. O trabalho aqui em equipe, né? Então, essa pessoa precisa ter essas habilidades, ter resiliência, trabalhar as questões de grupo, saber separar o que é pessoal, o que é profissional. Então, essas questões são muito importantes para você poder fazer com que a equipe elabore os melhores trabalhos, enfim, cumpra as metas estabelecidas pela empresa ou pela escola, pela instituição, senão vai ser muito difícil. E às vezes as pessoas nos questionam, por que, né, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, e eu não consigo um emprego, um trabalho. De repente você precisa avaliar direitinho se você tem essas questões, né, em defasagem, se você de repente precisa adquirir um pouquinho mais de habilidade em algumas coisas, poder você se sobressair melhor numa entrevista de trabalho, ou você precisa trabalhar melhor com a sua equipe, está tendo dificuldade de relacionamento. Por que está tendo dificuldade de relacionamento? Por que tem dificuldade de cumprir com uma tarefa a ser executada? Você é muito questionador. Então, tem vários perfis de pessoas que tendem a ter mais dificuldades no trabalho do grupo.
né? E reconhecer que você precisa de ajuda, porque como a gente já falou, né, agora há pouco, essas habilidades já são adquiridas e são treináveis. Então nós podemos aprender. Se a gente não tem, a gente pode aprender. Mas para isso a gente precisa reconhecer que a gente precisa aprender, né? Nós precisamos ser treináveis, porque senão fica muito difícil de você se adequar ao novo mercado de trabalho que está surgindo aí, principalmente com a pandemia. Não é o mercado, né, que tem que se adequar ao seu jeito de ser, né? É você que tem que se adequar. E uma coisa, Karina, que eu falava muito, né? Eu não sou da parte da tecnologia. Eu não sou. Para mim, computador é lá e eu sou aqui. E eu falava que eu era simples usuária. Gente, eu só sou usuária. E hoje eu observo, né, até por conta dessa questão de trabalhar em home office, né, nós tivemos, eu sou professora, então a gente teve que se adequar às aulas remotas e tudo mais. Eu parei de falar isso, né, porque realmente nós temos que se adequar. Então, o mercado de trabalho, ele pede pessoas, né, ele procura pessoas também com essas habilidades técnicas na parte da tecnologia, né, que saibam aí se virar e hoje já não é mais uma desculpa, né? Tipo, ah, eu não quero, ah, não, comigo não é assim. Não, você tem que aprender, porque eu acho que a partir dessa nova demanda, a tecnologia ela já era muito ativa na nossa vida, né? Agora eu acho que é um caminho sem volta, amiga. Eu acho que Exatamente, imprescindível. Eu também, assim, vou ter que abrir isso, né? Alô, Brasil! Eu também, a gente está em constante aprendizagem, né? Assim como a gente fala para os alunos, para as pessoas que nos acompanham, para as pessoas que a gente atende, a gente também é ensinável. Não é porque você tem uma formação, você tem uma pós, tem alguns títulos, que você também tem que paralisar e não aprender mais nada. Não. Principalmente nesse momento agora, a gente tem que aprender sobre as tecnologias, principalmente nessa telinha aqui algumas abordagens, como que a gente vai fazer os autônomos, as pessoas para divulgarem seus próprios trabalhos. Existe toda uma ciência, existe toda uma tecnologia, né, principalmente a linguagem da internet, que a gente precisa se aperfeiçoar nisso. Né? Eu me deparei assim, falando com as pessoas, né? Gente, como é que faz isso, né? Tem umas linguagens que a gente está aprendendo ainda, que são os termos técnicos para fazer uma abordagem, para você fazer um compartilhamento. O Instagram, ele tem toda uma ciência, tem todo um game para você poder, que nem o pessoal fala, bombar no Instagram. Não é só colocar foto bonita, colocar figurinha, não. Tem o horário certo que você tem a postagem. Tem toda uma... Eu falei assim, gente, eu estou precisando me atualizar. E graças à pandemia, a gente teve que se atualizar com relação. E isso, na verdade, está servindo como fonte de renda para diversos profissionais que estão estudando sobre essa forma de trabalho, né, que são as divulgações dos trabalhos pela internet. E assim, isso está gerando renda para as pessoas. Tanto para as pessoas que fazem a administração desses perfis, tanto com as pessoas que estão esperando e aguardando essa divulgação. Porque nem todo mundo tem essas habilidades de poder ficar trabalhando na internet, mas tem profissionais que já estão formados e preparados para isso. Olha só que maravilha, né? A gente tem pessoas que a gente pode nos ajudar, né, para fazer esse tipo de trabalho, divulgar o nosso trabalho, divulgar o trabalho da escola dele, por exemplo. Tem um administrador que pode fazer esse trabalho também. Isso vai gerando trabalho, renda para as pessoas, isso é fantástico. Então, se a gente não se atualiza com isso, eu tenho uma opção, ou ficar parada reclamando da pandemia, ou eu aproveitar a pandemia para poder divulgar meu trabalho. É na internet? Beleza, que seja na internet. Né? Então, a gente aproveita também a resiliência, né? é verdade. Saber trabalhar com o que a gente tem hoje, né? Vamos nos adaptar. É verdade, se preparar aí para as mudanças no mercado de trabalho, né? E eu aprendi nesse meio tempo aí que eu tenho que ficar informada, né, de tudo que está acontecendo, criar estratégias, né? Nem sempre a primeira estratégia vai dar certo, né? Às vezes a primeira não dá, a segunda não dá, é não desistir, né? Buscar sempre o aprimoramento constante, saber das minhas dificuldades. Você falou aí, cara, um ponto-chave, né? Reconhecer
no que eu não sou boa, né, no que eu preciso melhorar, afinal de contas não tem problema nenhum em você ter pontos aí a melhorar, mas a questão é o que eu vou fazer com isso, né? Tá, eu não sou uma pessoa da tecnologia, então o que eu vou fazer para melhorar? Eu vou procurar um curso, né? Eu vou procurar um colega meu que possa me auxiliar nesse meio tempo, né? Que nem curso de idiomas, né? Hoje a gente sempre fala e eu vou bater na tecla, né? O inglês. Eu tenho pessoas que perdem empregos porque não falam aí a língua, né? Não tem aí a fluência ou não sabem nem o básico ou o intermediário. Então, caramba, hoje em dia nós temos o Google, né? Aí o YouTube, nós temos aí cursos gratuitos na internet. A questão de não ter uma questão financeira, né, já não é mais empecilho, né, cara? A gente vê que a internet ela está ao nosso favor. Então, essa questão, não, Ariane, eu aprendo melhor ao vivo e a cores. Assim, cada um tem a sua forma de aprender. Mas enquanto essa forma não chega, será que não vale a pena, né, eu tentar aí procurar palavras, procurar assistir uma série que eu goste num outro idioma, para eu conseguir, enfim, trabalhar aproveitar essa situação, né, e colher bons frutos dela. Eu acho que é bem importante isso, né, se atualizar. Exatamente. Quem quer entrar no mercado de trabalho, tanto quem está trabalhando, quer se atualizar, e quem está desempregado, quer se inserir no mercado, a gente está falando muito sobre a pandemia, mas assim, tá surreal, assim, o mercado, a gente não passou ainda pela pós-pandemia, a gente está nela ainda. Acredito que, não querendo ser pessimista, mas a pós-pandemia vai ser bem complicado e desafiador ao mesmo tempo. E assim, eu acredito que a gente tenha que otimizar o nosso tempo. Às vezes as pessoas, né, eu sempre costumo, nas orientações profissionais lá no consultório, eu sempre costumo orientar sobre a otimização do tempo. Né? Qual é a sua rotina? O que você faz desde o horário que você acorda até a hora que você vai se recolher, vai deitar? Então, você precisa ser organizado. Tem pessoas, beleza, tem uma ótima organização. Já faz tudo de cabeça, já acorda com tudo pronto, mas tem pessoas que não são dessa forma. Precisa, principalmente agora, precisa ter que os adolescentes, as pessoas, estão trabalhando mais em casa. Meu, acordou de manhã, já põe a roupa como se você fosse para a rua. Sabe? O autocuidado não é só skincare, passar creme no rosto. O autocuidado é você cuidar de si também na sua vestimenta. Você vai fazer uma entrevista, não vai por um pijama. Ah, tá na modinha usar pijama em casa. Gente, bom senso. Vamos se preparar para a entrevista online como se fosse a entrevista no local. Sabe? Fazendo uma maquiagem, as meninas, as mulheres, uma maquiagem básica. Os homens, sabe? Sei lá, ver com A amigos que barba tem a feita, maquininha para né? cortar o cabelo, né? Hoje em dia estão compartilhando de acordo com toda a higiene, né? Então, um cortando o cabelo do outro. É um movimento muito legal, assim, sabe? Mas a gente precisa se cuidar e se preparar para essa situação. Então, tem mais dificuldade de se organizar? Faz um calendário no próprio Google mesmo, tem a agenda do Google que você pode imprimir. Né? Você pode imprimir e colocar lá nos quadradinhos. Segunda-feira, vou fazer o quê? Já aproveita hoje, já depois da live, já começa a se organizar. O que eu vou fazer hoje? Né? Nossa, assisti uma live super bacana. O que eu vou fazer hoje? Né? Quais são as minhas metas da semana? Que cursos que tem na internet ou no Colégio Adélia para poder eu me atualizar? Então, são várias coisas. Aproveita que é início de semana, já vai começar um novo mês, meio do ano. Olha quanta coisa boa que dá pra gente fazer. A gente se animar e começar, não é só focar na quantidade de pessoas doentes, noticiário que só mostra desgraça. Não, é em coisas boas também. Né? As pessoas que se recuperaram, né? Um início de semana para você se organizar e ver quais são as suas metas. Que lugares que posso enviar meu currículo por internet, né? Atualizar, ver se está tudo ok. É isso que a gente precisa fazer, se organizar, otimizar o tempo. É verdade, Karina. Aqui, a mídia brasileira falou que as aulas voltarão em setembro. É verdade isso?
Na verdade, né, houve aí o pronunciamento, sim, que provavelmente, né, se nós estivéssemos aí na zona verde, né, na cor verde, né, sim, mas ainda é muito incerto, né? Na verdade, eu não sei. Se os números continuarem aumentando, eu não sei se realmente vai voltar. Espero que sim, né? Esperamos que sim, né? Para a vida voltar aí ao normal e a gente já vê aí no comércio as coisas voltando aí aos poucos e nós precisamos, né? Disso, mas também o autocuidado, né? Tem muitas pessoas que já abriram o comércio, já não estão passando mais álcool em gel, já não estão andando mais com a máscara. Então, isso Sim. é uma questão de conscientização, né? E eu não vejo ainda, tomara que sim, né? Ainda não é 100% de certeza, mas vamos aguardar aí os próximos acontecimentos, né, Karina? Exato, é. O que a gente escuta também, né, é que a gente tem que aguardar, né, não tem o que falar, né? E se reabrir, dependendo da onde a pessoa estuda, se certificar de que todos os cuidados, as salas de aula, a quantidade de pessoas, vai oferecer uma estrutura que comporte a situação que nós temos hoje. Então, essa é a nossa preocupação no geral, né? Assim como as pessoas que têm seus estabelecimentos tiveram que se adaptar, que nós já abrimos, né? Já estamos funcionando, tivemos que fazer toda uma adaptação. Com relação às escolas, ver como que a direção, coordenação dos lugares vão se adequar a essa nova situação que vai acontecer em diversas idades, né? Uma coisa é um adulto numa sala de aula, outra coisa são crianças numa sala de aula. Então, são públicos diferentes, mas o cuidado com o mesmo cuidado. Jornais estão falando que nós, alunos, iremos repetir o mesmo ano novamente, o Adélia vai passar direto ou vai repetir novamente? Na verdade, a gente é uma concessão do Estado, né? Então, a gente está aguardando aí, estamos andando um dia de cada vez, na verdade, né? Então, é muito cedo ainda para falar qualquer coisa. Mas é torcer, né, Karina, para que isso também não aconteça, né? Para que a gente consiga aí terminar 2020, por mais doloroso, né, que foi esse ano, que está sendo complicado, foi um ano de um meio de ano, né? Até aqui a gente está chegando no meio do ano, que tivemos assim grandes lutas, mas também como a gente sempre reforça, né? Você sempre tem escolhas. Ou você olha o lado negativo da situação, ou você é otimista, né? Essa questão da resiliência até, né? De olhar sempre o lado bom da situação e reverter ao seu favor. Eu penso muito isso, né? E o que a gente pode fazer, o que depende da gente, né? Aguardar o que o governo vai falar, tal, ok. Mas enquanto isso não chega, o que eu posso fazer? Né, para me ajustar ao mercado de trabalho, aos meus estudos, se eu ainda não trabalho, às vezes, né, o nosso curso técnico aqui, Karina, a gente tem alunos que ainda cursam o médio, né, também. E o que a gente trabalha? Vão se aperfeiçoando na parte técnica, né, vão construindo aí o conhecimento, porque quando terminar isso, a gente não sabe quando vai terminar, vocês já vão estar preparados aí para pelo menos sair a 10 passos na frente de quem está buscando uma Exatamente. oportunidade. Exatamente. Até porque a gente não sabe, como eu mesmo disse, a gente está na pandemia, a gente não entrou ainda na pós-pandemia, que acredito que vai afetar vários setores, né? Se você der uma caminhada rápida por aí, você vai ver já estabelecimentos vários fechando. Então, o que faremos pós-pandemia? Então, como você disse, temos que nos preparar agora. A situação local é uma coisa que a gente tem que pensar depois. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem nas mãos. Ah, é um curso? Então vou dar o meu melhor para fazer esse curso. Onde eu vou fazer esse curso? É pela tela? Então eu vou me dar o melhor de mim para poder ter esse aprendizado, me preparar, me atualizar, para quando abrir o mercado, não sei como que ele vai abrir, eu poder estar preparado para enfrentar, né? Porque a concorrência ela não vai diminuir, a concorrência ela vai aumentar, né? A gente se engana achando que putz, tá para mim. Não.
a concorrência vai aumentar e muito. E qual vai ser o diferencial? O que você tem para oferecer de diferente para o empregador. Então, esse vai ser o diferencial, o grande diferencial. São as habilidades, né, os cursos que você fez. Vai ser a hora de você apresentar na sua seleção, no recrutamento. Eu conversei já com eles aqui, eu converso muito com os meus alunos, Karina, a respeito assim, né? Nós temos a pandemia. Tem pessoas que estão paradas, né? Que desistiram do curso, tem pessoas que não estão buscando nada, e tem aquelas que, em meio a tudo isso, ainda continuam firmes aí, como você disse agora, né? Se é pela telinha aí, se é de forma remota, eu vou continuar, eu vou dar o meu melhor e tudo mais. E eu tenho certeza que a pergunta dos recrutadores, o que é isso? O que você fez durante a pandemia? Eu tenho isso comigo, assim, porque eu pergunto, né? Eu quero ver se a pessoa realmente foi proativa, se realmente ela buscou uma melhor oportunidade, mesmo que não venha agora, né? O emprego. Mas o emprego ele só vem se eu estiver pronto, né? Como eu posso trabalhar como psicóloga se eu não fiz a faculdade? Então eu tenho que me preparar primeiro, né? Sim. Então é isso que a gente vem conversando aqui com eles, né? E eu converso sempre com os meus alunos durante as aulas. O Luciano colocou aqui, por que as pessoas estão se divorciando nessa quarentena? Só de casais que já conheço, se foram 3. Karina, o que você acha sobre isso? Olha, tem pessoas que estão divorciando e tem aquelas que estão engravidando. Tem os dois opostos. Mas assim, acredito que assim, brincadeiras à parte, que é só para descontrair, gente. Não tô grávida. Nem Brincadeiras eu. à parte, as pessoas estão confinadas, né? Tem muitos maridos trabalhando em casa. A configuração familiar, ela deu uma mudada na rotina, na verdade. Não foi nem a configuração familiar, foi a configuração da rotina mudou, né? Antes, os casais ou quem trabalhasse saía de manhã, chegava só à noite, né? Quando o casal trabalha, sai de manhã, chega à noite, quem tem filho, deixa as crianças na escola. Gente, hoje está todo mundo em casa trabalhando, né? Então, a tendência os relacionamentos que não estão muito bons, na verdade, quando estão todos juntos, confinados, tendem a aparecer mais os problemas. Não é que a pandemia está fazendo as pessoas se separarem. Problemas que já existiam, eles estão mais evidentes porque estão mais próximos no convívio. Então, não é que a pandemia está fazendo com que as pessoas se separem. Na verdade, os problemas estão mais aparentes. Porque quando a gente está na rua, né, as pessoas estão trabalhando, não aparece muito, não está convivendo. Só fica em casa, né? Quem trabalha o dia inteiro só se vê à noite, mesmo assim, num espaço curto de tempo para depois descansar para outro dia. E agora não. Alguns casais, né, que já tinham probleminhas antes, estão juntos, confinados, né? Dependendo da configuração ali do trabalho dos dois, estão juntos e o problema trouxe à tona, né? A pandemia trouxe à tona o que já existia. Né? Ao meu ver, é isso. Na verdade, Karina, assim, ele falou, né, o Luciano, que citou uma questão familiar, né? Mas eu também vejo, puxando um pouco para o lado do mercado de trabalho, profissionais que saibam lidar com conflitos, né? Porque o conflito, ele faz parte da vida. E ele é positivo, porque é durante o conflito que as ideias novas vão surgindo e tudo mais. Sim. E às vezes as pessoas passam, né, a vida inteira casadas, não fogem, né, do conflito, às vezes ali, e agora, como você falou, tá todo mundo em casa, não tem como fugir um pouco, né? E não sabem resolver, às vezes não tem a expertise de, vou resolver, vou falar, vou acontecer, as estratégias. Então, linkando aí com o assunto do mercado de trabalho, uma das habilidades comportamentais que a gente tem que ter é essa questão de saber resolver conflitos de forma assertiva. Exato. E também não levar, né, na questão do trabalho, da equipe, né, não levar para o pessoal aquilo que é profissional,
que às vezes lá estão tendo muitas reuniões, né, no Zoom, né? As empresas estão fazendo isso muito, as reuniões, estão trabalhando de casa, mas fazem as reuniões. E às vezes acontece uma discussão mais acalorada, não significa que está falando contra você, mas é para o andamento da equipe mesmo. Às vezes a gente precisa falar um pouco mais firme. Não significa ser grosso, mas falar um pouco mais firme para que as coisas comecem a acontecer, né? Então, as pessoas precisam entender isso. Quando você está no ambiente de trabalho, não é pessoal, é profissional. Né? Que isso é um tema muito bom, de repente, para a gente conversar mais para frente sobre isso, porque é confuso às vezes, né? Quando a gente está um pouco confuso internamente, pessoalmente, às vezes as relações acabam se misturando. Eu concordo com você, Karine. Aí já te convido aí para um outro dia para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, que realmente, né, o mercado de trabalho também ele está em busca de profissionais, né? Lógico, quando nós entramos no emprego, quando nós estamos aqui dentro, nós não deixamos de ser, né, Ariane pessoa, Ariane mulher, mas assim, eu tenho que saber separar isso, né? E às vezes a gente perde até pessoas com uma qualidade técnica assim maravilhosa, espetacular, porque não consegue, né, fazer essa diferenciação do que é a Ariane como pessoa do que é a Ariane profissional, por exemplo. Né? Aí entra em Exato. choque, né? Exato. O Luciano está falando aqui, já teve reunião no Zoom que passou gente de cueca atrás da pessoa. Então, são as questões que realmente, né, nós abrimos como professores, nós abrimos a nossa casa, né? Nós abrimos o nosso espaço e às vezes essas cenas acontecem sim. A gente vê algumas postagens, né? No YouTube, no Face, realmente. Tem, É uma aqui se eu não questão. tomar cuidado acontece. Minhas filhas estão em casa, né? Elas não estão na escola. Então eu tive que fazer todo um esquema, que nem meu esposo é professor também, e ele está trabalhando em casa. Então, já quando a Ariane me fez o convite, eu tive que fazer toda uma organização, uma logística. Falei, você fica com ela aqui na sala, porque uma tá uma pequenininha tá com ele e a outra tá na escola, online. Então teve todo um esquema, senão acontece umas coisas assim, passa brinquedo voando. Então acontece. Então tem que organizar direitinho a logística para poder essas coisas não acontecerem. Mas tem todo um cuidado. É Estamos em verdade. casa, hoje eu estou em casa. Ai, ai. São coisas que acontecem, porém, né? Não tira assim a. Não sei se o termo é esse, Karina, mas assim, a beleza de tudo que está acontecendo, né? Profissionais, por mais drástica que seja a situação, profissionais saindo fora da caixinha, né? Profissionais trabalhando aí de uma forma nova, professores se reinventando. Então, tudo foi muito assim, assim, de uma maneira bem brusca, né, que aconteceu. Um dia eu estava dando Sim. aula, outro dia eu estava lá fora já, né, na minha casa, enfim. Mas é lindo de se ver como os profissionais de verdade se adequaram a isso tudo. Exatamente. A palavra-chave, né, que até estava refletindo sobre, a gente falar sobre isso hoje, né, é criatividade. Né? Todos nós, nesse momento que a gente está vivendo, quem não tem vai ter que adquirir e quem já tinha vai ter que ficar melhor ainda a nossa criatividade. Principalmente tanto os professores quanto os diversos profissionais. Quem não tiver essa questão da criatividade em si para poder elaborar suas tarefas, tanto quem está em casa, mesmo quem não está trabalhando, a palavra hoje é resiliência e criatividade, né? O desafio ele já existe, ele já foi lançado, né? Então a gente tem que adquirir isso. Os professores tiveram que se preparar sem uma preparação, né? Olha só que coisa desafiadora e ao mesmo tempo mágica, né? Porque aconteceu uma coisa que ninguém esperava, não estava no calendário, não estava no planejamento, fazer nada online, né? Então tiveram que se adaptar a uma tela para poder fazer seus conteúdos acontecerem
tanto para as crianças quanto os maiores, os mais adultos, fazer ficar interessante uma coisa que acontece no presencial. Então, gente, que nem nós psicólogos também, de repente todo mundo sumiu, um pânico e as pessoas ficando doentes, que essa é a verdade, tem muita gente doente emocionalmente, né? E a gente teve que se adaptar a uma tela para poder fazer um atendimento que a gente faz a leitura corporal. Como ler a leitura corporal se eu estou vendo a pessoa daqui para cima? Como isso vai acontecer? Tivemos que nos aperfeiçoar, né? E tantos outros profissionais. Né? Então, quem não tem essa questão da criatividade mais apurada vai ter dificuldades de entrar no mercado de trabalho novo. Todos os profissionais, de alguma forma, vão ter que usar essa criatividade para poder acontecer, né, com suas profissões. Sim. A Ana está colocando aqui. Peraí, Ana, deixa eu ver aqui. Aonde que eu acho isso? Só um minuto. Ó, meu nome é Ana Paula, 12 anos. Eu queria saber se vocês são psicólogas, pessoas que têm depressão. Cadê o restante, Ana? Não deu para ver o restante da questão. Ela quer saber se a gente vai ao psicólogo, é isso? É isso, Ana? Não entendi. O Luciano está com... Eu sou professor da UFF, as aulas remotas vão começar hoje. Tudo foi feito a toque de caixa. Tivemos que aprender as ferramentas de EAD. Não é fácil realmente, sim. Luciano, teve aí um treinamento antes, né, da gente sair aqui pelo Adélia, né? E foi algo assim que uma semana de treinamento, Karina, a gente teve que tomar consciência de tudo, né? E mais um pouco. E foi bem desafiador mesmo. Peraí, deixa eu ver. Como é que a gente pode acabar com a depressão? Tipo, eu tenho depressão, mas eu não mostro para as pessoas. Ok, Ana Paula, vamos fazer o seguinte, tá? Você tem aí o nosso contato na escola, é a Adélia. Manda uma mensagem para a gente, tá bom? E a gente te responde, tá bom? Tá bom, Karina? Aí você me ajuda a responder a Ana Paula. Depois eu te Tá passo. ótimo. Tá bom? Porque a nossa live, gente, já tá acabando, né? E foi muito Adorei. rico o nosso encontro, Karina. Muito obrigada pelas suas observações. E assim, eu acho que, resumindo, né? Toda essa troca aqui, eu fiquei com uma coisa bem frisada na minha cabeça. Nós somos treináveis, né? Nós somos pessoas que não temos, talvez, todas as habilidades que temos que ter, que o mercado de trabalho está, com certeza, buscando, né? Mas nós somos pessoas que temos que nos dar essa oportunidade, né? De crescimento, sim, de aprender, realmente saber que não é porque eu não sei que eu não posso, né? Aprender, e é isso, eu acho que ficou bem gravadinho isso na minha cabeça. Pessoas treináveis, ensináveis, né? Porque para isso eu preciso realmente querer, né? Muito obrigada pelas suas observações. Eu que agradeço, estou muito feliz. Pelas suas dicas, tá? Ana, você que está aí ainda, manda pelo... eu não sei como se fala, gente, a caixinha de... não a caixinha de pergunta daqui, mas Direct. Direct, ó. Aprendi mais uma. Manda pelo direct que eu vou passar para a Karina também e a gente vai conversando no privado. Pode ser? Karina, então, muito obrigada, gente. Vocês que estão aí nos acompanhando. Obrigada. Hoje a gente conversou um pouquinho aí, obrigada, Luciana, sobre as dicas, né, para desenvolver as habilidades comportamentais. A gente teve aqui a psicóloga Karina Gonçalves, estudou comigo, uma excelente amiga profissional. Muito obrigada aí pelas suas considerações, Karina. E vai ter um outro. Oba! Com certeza. Conte comigo. A gente vai aí se encontrar novamente. Se vocês que estão assistindo a gente, tá? Tiverem aí algum tema que vocês queiram abordar, manda aí no direct que a gente responde, tá? E é isso. Se você, né, busca aí uma atualização profissional, gente...
não se esquece de passar ali no link da bio, tá? Nós temos 3 cursos gratuitos que você pode acessar, que você pode estar aí se profissionalizando nesse tempo. E linkando também, Karina, a gente faz o nosso vestibulinho todos os anos, né? De forma presencial. Esse ano vai ser atípico, vai ser aí online, né? O nosso vestibulinho vai acontecer sábado, dia 4/7, tá? Então vai lá, faz a inscrição lá no site e eu espero por vocês aqui, tá bom? Ana, manda lá no direct que assim que acabar a live, tá bom? Eu vou passar para a Karina também te responder. Tá bom, meu amor? Obrigada, viu, gente? Um beijo para vocês. Fiquem com Tchau, boa tarde a Deus. todos. Obrigada, Cá. De nada. Tchau, Tchau. tchau.